Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo ETEC. Nesse podcast eu comento as notícias mais interessantes de passar para vocês durante a última semana. O Resumo News de hoje vai te contar o que rolou entre os dias 28 de novembro e 4 de dezembro de 2020. Vamos lá! O Resumo News é um podcast de notícias independente que conta o que você precisa saber caso você queira estudar, caso você queira se informar. Toda semana, entre um sábado e a sexta, a gente te informa aqui no programa sobre tudo que rolou no Brasil e no mundo. Não esquece de seguir as nossas redes sociais, tanto do Resumo ETEC quanto do Resumo News, e se inscrever se você estiver escutando pelo YouTube. Bora para as notícias. Brasil. Essa semana foi bastante agitada, então eu não vou encher muita linguiça. Já no dia 29, a gente pula, hein? Não teve nenhuma coisa relevante aqui no Brasil no dia 28. A gente chega no dia 29, domingo, dia das eleições. Antes, na verdade no finalzinho do dia, né? Saiu uma notícia do Sérgio Moro, em que diz... No G1, uma notícia do G1 de São Paulo e da TV Globo, em que o Sérgio Moro assume o cargo de diretor numa empresa de consultoria em São Paulo. O nome da empresa, né, ele vai ser novo diretor da empresa de consultoria americana Álvares e Marçal, e é o escritório que atua como administradora judicial da Odebrecht, que é a empreiteira investigada pelo Sérgio Moro na Lava Jato. Ele disse para a Rede Globo, ele confirmou, né, essa nova função, e ele disse que não vai se pronunciar. Porém, nessa segunda-feira, no dia 30, o Moro usou as redes sociais dele para se manifestar sobre esse assunto. Vou abrir aspas aqui para o nosso Sérgio Moro. Ingresso nos quadros da renomada empresa de consultoria internacional Álvares e Marçal para ajudar as empresas a fazer a coisa certa, com políticas de integridade e anticorrupção. Não é advocacia, nem atuarei em casos de potencial conflito de interesses. E no anúncio divulgado no site, a empresa disse que o ex-juiz vai comandar a área de disputas e investigações a partir de dezembro. O objetivo, segundo o comunicado, é que o Moro possa, abre aspas, desenvolver soluções para disputas complexas, investigações e questões de compliance, fecha aspas, para os clientes da empresa com base na sua grande experiência governamental. E o anúncio também destaca que o Moro é, abre aspas, especialista em liderar investigações anticorrupção complexas, fecha aspas. Bom, agora a gente vai para um raio-x das eleições municipais ao redor do Brasil, né? Teve o segundo turno no dia 29 e o que a gente sabe é que o MDB foi o partido que mais elegeu prefeitos nas capitais. O DEM e o PSDB empataram em segundo lugar. Então agora a gente tem 5 capitais governadas pelo MDB, 4 pelo DEM e pelo PSDB, e aí vem 2 do PDT, do PP, do PSB, do PSD, e uma com o Avante, uma com o Podemos, uma com o PSOL e uma com o Republicanos. O PT não conseguiu nenhuma capital nessa eleição e isso não acontecia desde a redemocratização do Brasil. Outra parte importante do raio-x é que as candidatas mulheres foram muito derrotadas nesse segundo turno. A Palmas, né, a cidade de Palmas, elegeu a Cíntia Ribeiro do PSDB no primeiro turno, mas isso foi lá no dia 15. Nesse domingo, dia 29, a delegada Daniele do Cidadania, a Manuela Dávila do PCdoB, a Marília Arraes do PT, a Cristiane Lopes do PP e a Socorro Neri do PSB perderam a disputa no segundo turno. Então a Marília Arraes perdeu no Recife pro João Campos, a delegada Daniele perdeu em Aracaju, a Manuela Dávila perdeu pelo PCdoB em Porto Alegre, a Socorro Neri perdeu pelo PSB na cidade do Rio Branco e a Cristiane Lopes perdeu em Porto Velho, em Roraima. A esquerda, no geral, ela saiu um pouco derrotada em relação às eleições para o executivo, né, para a prefeitura. Então o PT não fez nenhum prefeito nas capitais, o Guilherme Boulos perdeu em São Paulo, a Marília Arraes perdeu no Recife, ela do PT, o Boulos do PSOL, a Manu do PCdoB perdeu também no Rio Grande do Sul, mas principalmente as duas últimas, né? Principalmente as mais ao sul, né? A do Guilherme Boulos em São Paulo
e a da Manuela Dávila no Rio Grande do Sul eram candidaturas muito complicadas, eram candidaturas que estavam indo contra candidatos, né, não necessariamente que já estavam governando, mas candidatos que tinham apoio de, enfim, grandes coligações, que tinham bastante fundo partidário. Eram candidaturas difíceis, se mostraram nomes importantes para a esquerda nesse momento, então a gente vai ver se esses nomes eles vão aparecer nas eleições legislativas em 2022. Então a esquerda mostrou que dá para votar, né? Muitos candidatos de esquerda foram eleitos para vagas nas assembleias legislativas de cada estado, né, de cada cidade, e agora vamos ver se essa tendência se manifesta também na próxima eleição em 2022. E conforme eu disse alguns episódios atrás aí no Resumo News, de que talvez a quarentena em São Paulo não estivesse necessariamente seguindo a ciência, que tivesse uma iniciativa política ali por trás, se confirmou. O governo de São Paulo anunciou o recuo e colocou todo o estado na fase amarela do plano de flexibilização, o Plano São Paulo do João Dória, isso no dia 30 de novembro, um dia depois das eleições municipais. Então a fase amarela ela é mais restritiva do que a verde, onde a maioria das cidades estava, e está limitando agora mais os horários de funcionamento dos comércios e de serviços, por exemplo. 6 regiões, entre elas a capital paulista, foram da fase verde para amarela. As outras já estavam na fase amarela e não avançaram e estão seguindo aí no mesmo estágio. E aí o governo mudou de novo os critérios para uma reclassificação. Eu vou ler aqui a nota do governo. Na verdade foi o que o João Dória falou, né? Então vou abrir aspas aqui para o João Dória. Com o claro aumento da instabilidade da pandemia, o governo do estado de São Paulo e o Centro de Contingência da Covid-19 decidiram que 100% do estado vai retomar para a fase amarela do Plano São Paulo. Essa medida, quero deixar claro, não fecha comércio, nem bares, nem restaurantes. A fase amarela não fecha atividades econômicas, mas é mais restritiva nas medidas para evitar aglomerações e o aumento do contágio. E essa reclassificação, né, saiu menos de 24 horas depois do Bruno Covas ser reeleito na cidade de São Paulo, no dia 13 de novembro, então mais ou menos 3 semanas atrás, o Dória gravou um vídeo dizendo que esse negócio de que iam endurecer as medidas de combate, de que ia voltar pra fase amarela, era tudo fake news. Vou abrir aspas aqui para um vídeo que ele postou no Twitter dele. Meu repúdio a mais uma fake news. Não vamos fechar o comércio ou endurecer as medidas de combate à pandemia após as eleições. Mais um absurdo que estão inventando. Enfim, a máquina pública sempre agindo aí de acordo com os interesses. O Bruno Covas foi eleito, então agora não precisam mais fingir que não tem mais pandemia, que a pandemia está controlada. A pandemia não está controlada. Mas agora que o Bruno Covas ganhou, aí, enfim, aí pode. No dia 1º de dezembro, olha gente, a gente já tá em dezembro, hein? Passou um ano inteiro. No dia 1º de dezembro, saiu uma lista de jornalistas e influenciadores num relatório do governo. A empresa BR Mais Comunicação fechou um contrato com o governo federal, vai ser usada, né, essa lista pelo Ministério da Economia, e aí foi uma lista completa de jornalistas e formadores de opinião para um mapa dos influenciadores. No documento original tem telefones celulares e endereço de e-mail, dados que foram deixados de fora da transcrição na matéria do Rubens Valente no UOL. E aí, a empresa BR Mais Comunicação ela argumentou que a utilização do termo detratores foi um erro de processo, já corrigido pela empresa. Porém, enfim, tem aí uma lista de detratores favoráveis de neutros. Então, detratores é quem fala mal do governo, favoráveis é quem fala bem, neutro é neutro. Mas se está neutro sobre o governo Bolsonaro, você já sabe que está mais favorável do que pro detrator. Enfim, bom, a lista de detratores tem vários nomes, que vão desde o Guga Chakra, passando por Nath Finanças, por Sabrina Fernandes e o Jones Manuel do Revolution, também a Vera Magalhães, o Felipe Neto. Os neutros informativos, né, que são aqueles que passam notícias, tipo o Altair Alves, ou a Cristina Lobo, ou até a Mônica Bergamo. E tem os favoráveis, tipo o Constantino, aquela nata do lixo da internet, né? Tipo o Constantino, o Milton Neves, o Fiuza, o Silvio Grimaldo, o Felipe Moura, o Pedro Menezes, o João Pinheiro também. Enfim, é uma lista aí bastante grande. Depois vocês podem dar um Google aí para achar maiores informações, mas tá aí a lista do governo federal. No dia 1º também, sem citar laboratórios, o Ministério da Saúde indicou que a vacina da Pfizer
Pfizer, eu não sei pronunciar exatamente, eu acho que é Pfizer, está fora do perfil desejado para o Brasil, porque o Brasil quer que as vacinas, né, que serão incluídas no Plano Nacional de Imunização devem poder, né, ser armazenadas em temperaturas de 2 graus a 8 graus Celsius. E a vacina da Pfizer, ela exige condições especiais, com temperatura de menos 70 graus Celsius. Também no dia 1º, a ANEEL aprovou uma redução média de 4,12% nas tarifas de energia no Amapá. Então, foi uma redução aí de 1,65% para os consumidores industriais e de 5,89% para os consumidores residenciais e comerciais. O estado do Amapá enfrentou 33 dias de apagão desde o dia 3 de novembro, aí com incêndio 95% da carga de energia para o estado foi interrompida e teve blackout completo. Agora já solucionou essa questão da energia no Amapá, mas a gente ainda vai se atentar a novidades. No dia 1º também, na madrugada do dia 1º, rolou aquele assalto monstruoso em Criciúma, né? Então teve uma ação bem sucedida dos criminosos. Eles invadiram a cidade, né? Tomaram a cidade para assaltar um banco lá na cidade de Criciúma. Então eles estavam fortemente armados. Eles invadiram a tesouraria regional do banco, provocaram incêndios, bloquearam ruas e os acessos às cidades. Também usaram reféns como escudo e atiraram várias vezes para cima. Um PM e um vigilante ficaram feridos e a polícia militar acreditou que 2 criminosos tenham se ferido também. Inclusive, eles, no maior estilo La Casa de Papel, eles jogaram dinheiro pra cima, né, pra disfarçar, né, pra conter as pessoas, os populares, né. Então jogaram bastante dinheiro pela rua, as pessoas saíram pra catar. Eu não condeno, eu acho inclusive que tá certo, né, mas enfim, então tá se tornando cada vez mais comum esse caso de assalto a banco. Tanto que no dia seguinte teve em outra cidade no interior do Pará, Cametá, Pará. Tiveram essas duas ações. Bom, no dia 2 saiu uma notícia de que o Procon de São Paulo quer exigir que a Apple forneça carregadores em novos iPhones aos clientes que pedirem. Então ela deixou de incluir adaptador de tomada nos celulares e foi notificada pelo Grupo de Defesa do Consumidor em outubro sobre isso. O Procon pediu mais explicações, dizendo que não foi demonstrado nenhum ganho ambiental com a medida. Então aí em comunicado o Procon disse que vai exigir que o equipamento, o carregador, seja disponibilizado para os consumidores que pedirem. Porém, a fabricante do iPhone, a Apple, ainda tem o prazo de 72 horas para se manifestar a partir do dia 2. Então amanhã, no dia que vocês estiverem assistindo, né, no sábado, ainda vai ter prazo aí para poder se manifestar. E não, a Apple não fornecer um carregador não tem nada de livre mercado, só tá fazendo o consumidor de trouxa. E se você quiser defender, aí é um problema seu. No dia 3, a polícia indiciou um artista por uma foto com a cabeça do presidente após pedido do Carlos Bolsonaro. Esse caso foi registrado com base na Lei de Segurança Nacional e o Ministério Público encaminhou o caso à Justiça Federal. Então, um artista de Niterói, da região metropolitana do Rio, foi indiciado pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, o DRCI, por postar uma foto de uma drag queen com a cabeça do presidente Jair Bolsonaro em uma performance artística, né? E aí o Carluxo pediu para que fosse aberta uma investigação da postagem do autor. Então aí no e-mail, o vereador do Rio de Janeiro, o Carluxo, ele argumenta que há indícios consistentes de que o artista conhecido como Diadorim teria cometido o crime de ameaça, além de incitar a crime contra o presidente da República. Então, como se a gente não tivesse muito mais coisa importante a fazer, o Carluxo tá lá sucateando as nossas instituições públicas. E bom, a notícia do dia 4 foi a denúncia de grandes nomes do humor da Globo, né, de atrizes da Globo, contra o Márcio Smelling, que era o comandante lá do humor da Rede Globo. Ele saiu uma notícia na revista Piauí, né, um detalhamento das denúncias contra o cara nessa sexta-feira, e reforça o que muita gente já desconfiava, de que tinha faltado transparência na emissora para lidar com o caso. Segundo o texto, que foi escrito pelo João Batista Júnior, o ator e roteirista, o Márcio Smelling,
alerta aí de gatilho para as pessoas, chegou a mostrar o pênis para algumas atrizes e promoveu uma verdadeira perseguição a Dani Calabresa, quem tentava beijar, agarrar, formar uma relação e ainda chamava de gostosa. A reportagem ouviu 43 pessoas e relatou aí o processo do encaminhamento do caso dentro da Globo. Então teve um monte de pormenores, levaram para uma sessão, depois para outra área e tal, e aí a Calabresa denunciando, e aí fizeram até tipo abaixo-assinado, uma das comandadas pelo Mellin, né, uma das superiores, né, comandadas pelo Mellin, pediu até para fazer um abaixo-assinado de apoio ao cara, né, o que foi, imagino que para Dani Calabresa tenha sido muito difícil, e aí até perguntaram, né, pro Marcelo Adnet, durante a entrevista que ele fez no Roda Viva sobre esse caso, ele não podia se pronunciar a pedido das vítimas, e acabou que agora veio à tona. Inclusive, esse caso ele veio à tona pela primeira vez numa denúncia do Léo Dias. O Léo Dias, aí, o mestre dos furos, ele deu esse furo aí, né? E ele contou sobre denúncias de assédio sexual e de assédio moral que o Márcio Mellin estava praticando. Enfim, eu recomendo a vocês que vocês deem um Google aí, Piauí Mellin, e aí vocês leiam toda a matéria, se vocês quiserem. Claro que tem um alerta de gatilho, tem bastante coisa pesada lá, mas enfim, é uma matéria bastante completa. Ao redor do mundo. Bom, começando a falar de mundo, né? A Alemanha está se preparando para uma campanha de vacinação em massa contra a Covid-19. Essa matéria foi publicada no último sábado, dia 28 de janeiro, pelo Pascal Tribault e o RFI em parceria com o G1. Então o país, a Alemanha, deve estar preparando aí a vacinação de 450 mil habitantes de Berlim até a metade de dezembro. E centros de vacinação estão sendo criados em diferentes regiões da Alemanha. Lembrando que o objetivo é deixar tudo pronto caso a vacina criada pela Pfizer e a empresa alemã BioNTech seja aprovada pelas autoridades sanitárias em dezembro. Então aí em Berlim tem um hospital montado às pressas para receber os pacientes contaminados em março e abril. Ele está fechado, mas é um dos locais que deve ser utilizado para imunizar a população. O Albrecht Brahm, que eu não sei falar o nome dele, especialista em missões humanitárias no exterior, deve preparar aí a vacinação de 450 mil habitantes da capital até a metade de dezembro. E o objetivo, ele diz, né, é realizar 20 mil injeções por dia. Abre aspas. A ideia é que cada pessoa fique cerca de 1h15 no local. Fecha aspas. E segundo ele, serão necessárias ainda 2 doses. A campanha ele diz também, né, que deve durar 2 meses e que apenas os idosos e pessoas que pertencem aos grupos de risco, como diabéticos, obesos e hipertensos, vão ser imunizados. No dia 29 também, a gente teve mais uma pataquada do Jair Bolsonaro. Sem provas, ele falou, né, em fraude nas eleições dos Estados Unidos e disse que vai aguardar. Ele não parabenizou o democrata Joe Biden pela vitória e ele ainda afirmou que vai aguardar um pouquinho mais antes de se pronunciar sobre a eleição. Ele disse também que considera o candidato derrotado, Donald Trump, um aliado. E o Donald Trump contesta também o resultado das eleições, também sem apresentar, né, indícios de fraude. Eu vou abrir aspas aqui para o Jair Bolsonaro. Confiaram em um método onde o povo estava sempre com um objetivo. É um dos países que é a mãe da democracia. Agora a imprensa não divulga, mas eu tenho minhas fontes de informações. Não adianta falar para vocês, não vão divulgar. Mas realmente teve muita fraude lá, isso daí ninguém discute. E o Bolsonaro também disse que se essa fraude foi suficiente para definir um ou outro, ele não sabe, mas que ele tá aguardando um pouquinho mais que lá seja decidido pela justiça eleitoral deles e quem sabe pela Suprema Corte no final. Lembrando que até o momento a campanha do Donald Trump já sofreu mais de 20 derrotas judiciais na tentativa de negar o resultado das eleições do dia 3 de novembro. Hoje a gente vai falar muito de vacina, mas vamos dar uma pausazinha aí para falar sobre o Google e o Facebook. Eles vão enfrentar, né, regras de concorrência mais rígidas no Reino Unido. É uma matéria da Reuters em parceria com o G1. Então o governo britânico criou uma unidade digital em órgão de concorrência e as empresas vão ter que ser mais transparentes sobre como usam os dados do consumidor. Essas novas regras vão ser aplicadas por uma unidade dedicada dentro da Autoridade de Concorrência e Mercados, o CMA, que disse nesse ano que precisava de novas leis para manter as gigantes da tecnologia sob controle.
Porque a acusação é de que o Google e o Facebook usam um domínio, né, o monopólio que eles têm para prejudicar empresas menores. Então elas vão ter que ser mais transparentes sobre como usam esses dados e as restrições que dificultam as plataformas rivais, né, vão ser banidas também. Lembrando que o Google e o Facebook dominam a publicidade digital, respondendo por cerca de 80% dos 14 bilhões de libras, ou 99 bilhões de reais, gastos em 2019 só com publicidade. Quem disse isso foi o regulador de concorrência do Reino Unido, o CMA. Bom, vamos falar de vacina, né? O Reino Unido foi a primeira nação no Ocidente a autorizar a vacina contra a Covid-19. Então, as autoridades indicam que doses fabricadas pela aliança entre a Pfizer e a alemã BioNTech vão começar a ser aplicadas na população britânica a partir da semana que vem. Então, provavelmente lá pelo dia 13, pelo dia 12 de dezembro, né, desse ano ainda, podemos ter pessoas lá no Reino Unido e na Alemanha sendo vacinadas contra a Covid-19. Essa medida, para técnicos da OMS, abre uma nova era e a possibilidade de uma imunização em massa, sim. E nessa última quarta-feira, dia 2, né, a agência reguladora britânica aprovou esse uso da vacina desenvolvida pelo consórcio. Os hospitais e profissionais de saúde vão ser os primeiros a se beneficiarem dessa imunização e o governo indica que reservou 40 milhões de doses que vão começar, né, a desembarcar nas fábricas da empresa na Bélgica. Então, para a próxima semana, vai ter um primeiro abastecimento de 800 mil doses que vai ser realizado e a ideia é de que a aplicação comece a ocorrer na mesma semana. Cada pessoa vai ter que tomar 2 doses. E a meta do governo britânico é de que até a Páscoa de 2021, ou seja, lá por meados de abril, o país possa começar a retornar à normalidade, mesmo que milhões de pessoas ainda não estejam vacinadas. Lembrando que o Reino Unido é formado por Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Lembrando também que o Brasil, na verdade, acenou pelo Ministério da Saúde de que a vacina Pfizer não vai ser usada por conta das dificuldades da aplicação. E como que funciona essa vacina? Bom, ela usa a tecnologia chamada de RNA mensageiro. Então, dentro do nosso corpo, o coronavírus ele usa os espigões, né, para se encaixar perfeitamente o receptor de uma célula. Aí o mecanismo funciona como se fosse uma chave que abre uma fechadura e rompe a parede da célula. Então ele se multiplica bem rápido, vai sugando a energia da célula e aí milhares de novos vírus partem para o ataque para destruir as células que a gente já tem, né? E aí o nosso corpo, que está em permanente prontidão contra as milhares de invasões que sofremos toda hora, ele tá sempre assim, né? Então o sistema imunológico composto pelas células linfáticas começa a reação assim que ele é atacado por essas células. Aí os macrófagos atacam os invasores e disparam sinais de alarme para as outras células de defesa do nosso corpo. Então muitas vezes essa barreira inicial não é suficiente para conter o intruso. Porém, entra em ação em uma parte do nosso sistema imunológico que é focada só em identificar precisamente cada invasor e atacá-lo. O nosso corpo ele é muito complexo. Então, células dêntricas começam esse trabalho. Elas são tipo como especialistas em inteligência, né? Elas coletam pedaços da célula invasora que veio daquela batalha inicial, né? E aí levam esses pedaços para os linfócitos T, que são responsáveis pela comunicação do sistema imunológico. Aí esses linfócitos T ativam os linfócitos B e eles ensinam a praticar os anticorpos. E aí, finalmente, está pronta a arma molecular capaz de derrotar o vírus que assola o corpo. Então esse processo pode demorar muito tempo e quando o anticorpo finalmente estiver pronto, a doença já pode ter avançado, se tornando irreversível. A vacina é fundamental, ela vai despertar o nosso sistema imunológico e antecipar o processo de produção desses anticorpos. Então, desde o início da pandemia, mais de 100 grupos de cientistas no mundo inteiro já se empenharam nessa busca por um imunizante e a vacina da Pfizer vai usar essa chamada RNA mensageiro, que é diferente das tradicionais. Ela leva para o nosso organismo uma cópia de parte do código genético do vírus. É uma espécie de mensagem, né? Que é uma receita para que o corpo fabrique uma proteína do vírus. E aí a presença dessa proteína desencadeia a produção de anticorpos e aí se ganha um tempo que pode ser decisivo nessa luta de vida e morte. Se a pessoa vacinada for infectada, ela terá um exército de anticorpos prontos para neutralizar o corona, impedindo aí a multiplicação. E aí somente a vacina vai dar uma sensação de que a vida que conhecíamos está recuperada. Será a volta, enfim, dos abraços.
No dia 3, o Obama, o Bush e o Clinton, ou seja, os 3 últimos presidentes dos Estados Unidos antes do Donald Trump, se ofereceram para tomar a vacina da Covid-19 diante das câmeras. O objetivo é aumentar a confiança da população no imunizante. Quem disse a frase que eu vou dizer agora, né, do Barack Obama, numa entrevista ao apresentador de rádio Joe Madison, que foi ao ar na quinta-feira. Eu prometo que quando estiver disponível para as pessoas que correm menos risco, eu irei tomar. Eu posso acabar sendo vacinado na TV ou sendo filmado para que as pessoas saibam que eu confio na ciência e que o que eu não arrisco é ser infectado pela Covid. E aí os outros 2 presidentes foram procurados pela CNN. O chefe de gabinete do Bush, o Farrell Ford, disse que o republicano entrou em contato com o Anthony Fauci, que é o maior especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos, e a Deborah Birx, que é a coordenadora da Força-Tarefa do Coronavírus da Casa Branca, para perguntar como ele poderia ajudar a promover a vacina. E já na quarta-feira, o Angel Urena, o secretário de imprensa do Bill Clinton, afirmou à emissora de que o ex-presidente também estaria disposto a tomar a vacina em público para promover o imunizante. Para finalizar, vamos com 2 mais rápidas, né? 2020 vai ser o 3º ano mais quente, segundo a ONU. E a ONU diz que o mundo caminha para um suicídio. Então o ano de 2020 está caminhando para ser o 3º mais quente desde que os cientistas começaram a avaliar a temperatura global em 1850 e que esse impacto vai vir para 1 milhão de pessoas, né, no planeta, no Brasil. Dados divulgados nessa quarta-feira pela Organização Meteorológica Mundial revelam ainda que os anos entre 2011 e 2020 vão entrar para a história como uma década com as temperaturas mais elevadas. Numa crítica direta a governos que se recusam a reconhecer a ciência ou que não assumem compromissos climáticos, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele aproveitou, né, o lançamento dos dados para alertar que o mundo está num caminho suicida. Eu vou abrir aspas aqui para o Guterres. O planeta está quebrado. A humanidade está em guerra contra a natureza e isso é suicida. A natureza sempre responde e está fazendo isso com fúria. Bom, e para finalizar, vamos falar um pouquinho de esporte. Faz muito tempo que eu não faço de esporte e o meu querido Los Angeles Lakers confirmou a renovação do contrato do LeBron James e do Anthony Davis. O custo deles em dólares durante todo o contrato vai beirar ali os 250 milhões de dólares. O Donald Trump, o LeBron James, ele renovou, né? Ele assinou uma extensão de contrato por mais 2 anos, então ele vai ter ainda mais essa temporada e assinou uma extensão para as outras 2 de mais ou menos 85 milhões de dólares. O Anthony Davis, que era agente livre, então ele poderia aí mudar de time se ele quisesse, ele não vai mudar. Ele assinou uma extensão de 190 milhões de dólares por 5 anos com o Los Angeles Lakers. Rapidinhas. Papai Noel dos Correios, há menos de um mês para o Natal, só metade das cartinhas foram adotadas do Espírito Santo. Ministro do TSF Luiz Roberto Barroso pede aos eleitores que votem. Votem, diz ele. Desconhecido se passa por garota para furtar contas em game online. Beco do Batman pintado de preto em homenagem a artista morto por PM. O nome dele era Nego Vila. Times argentinos fazem pacto para ganhar Libertadores em nome de Maradona. Fátima Bernardes recebe apoio de amigos e namorada após ser diagnosticada com câncer em estágio inicial. Ladrão devolve doação de cabelos a crianças com câncer e pede desculpas. É anunciado o maior golpe de 2021. O governo vai cobrar por SMS que 2,6 milhões de pessoas devolvam auxílio emergencial irregular. Tucano e Pica-Pau são flagrados na janela do salão de beleza em shopping de Campinas. Idosa não consegue pagar tarifa e tem energia cortada após conta subir de R$60 para 2.100 sem justificativa em Goiânia. Muito obrigado por escutar mais essa edição do Resumo News. Não esquece de assinar o feed para você receber as notificações quando a gente postar episódio novo, tanto no seu agregador de podcast preferido ou para você se inscrever no nosso canal no YouTube e receber também as notificações de vídeos novos no canal. Manda pros seus amigos porque o boca a boca é muito fundamental pra gente. Compartilha se você gostou. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais e até a próxima semana com as notícias que você precisa saber do Brasil e do mundo. Vou ficando por aqui. Tchau!